Câmara, Campinas. Olá, boa noite. Estamos ao vivo no plenarinho da Câmara Municipal e começa agora um debate sobre a privatização dos aeroportos e interesses públicos. A iniciativa é da vereadora Mariana Conte. Olá, boa noite a todas e todos. Eu agradeço a presença. Boa noite também às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Nós estamos aqui, então, começando essa audiência sobre a privatização dos aeroportos, o interesse público. E, para isso, eu convidei duas pessoas que eu agradeço já a presença, a oportunidade de fazer esse debate, que é um debate tão fundamental e tão atual, né, nos dias de hoje. O Osmar Laranjeiras, que é aeroportuário, professor e pesquisador, que vai dar a contribuição dele aqui para a gente, e o Alberto Santos Carvalho, que é diretor do SINA, que é o Sindicato Nacional dos Aeroportuários, é funcionário da Infraero, né? E ele vai dar também aqui, fazer o histórico dessa luta, que é uma luta grande dos aeroportuários contra todo esse processo que as aeroportuárias e os aeroportuários vivenciaram na pele, né? Para dar início, eu queria começar com um poema. Pode ser? Chama Privatizado. Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora, não contente, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só a humanidade pertence. Então, é um poema aí do Bertolt Brecht, poeta alemão, e que com esse poema eu gostaria de abrir aqui a nossa conversa. Dizer que o meu mandato, né, a gente, junto com a equipe e com os colaboradores, nós achamos importante realizar essa discussão, que é uma discussão atual, uma discussão que coloca desafios, mas que, infelizmente, está sendo muito pouco discutida de um ponto de vista crítico e do ponto de vista dos trabalhadores, que é o processo de privatização. O processo de privatização dos aeroportos, que está dentro de um contexto de processo de privatização que acontece no Brasil já há muito tempo, né, desde a década de 90, o desmonte do patrimônio público, seja em nível federal, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, seja nos estados, como, por exemplo, a privatização da CPFL, do Banespa, né, e que tem, ao longo do tempo, vai mudando de cara, né, então, ele vai mudando, agora tem a tal da parceria público-privada, das concessões, ele vai mudando de cara, mas nós vemos que os argumentos eles permanecem, né? Na verdade, o argumento de que a venda do patrimônio público, de que o Estado seria um Estado muito grande, né, um Estado gastador, um Estado pouco eficiente, e o debate da dívida pública, né? Então, na verdade, foi justificado aí a venda do patrimônio público para sustentar a dívida pública, para pagamento da dívida pública. Contudo, a dívida pública agora está atingindo 3,3 trilhões, né? Então, ou seja, você teve todo um desmonte do patrimônio público federal por uma dívida que só cresceu. E existe uma contestação sobre, inclusive, a eficiência desse processo, né? Então, é um processo muito contestável, trouxe impacto muito grande na vida, na saúde dos trabalhadores dessas empresas públicas. Além disso, é interessante que começa, até por sugestão do Mauro, Mauro Lorenzão, que está aqui, que foi um dos, né, incentivadores desse debate, eu entrei lá no Google e pesquisei, coloquei lá, fiz o teste de colocar TCU, aeroportos, superfaturamento. E é impressionante. É impressionante o resultado, o número de notícias que tem de questionamentos no Tribunal de Contas da União sobre superfaturamento, indicações de superfaturamento nas concessões dos aeroportos privatizados. Em grande medida, porque essas concessões que aconteceram, elas permitem que as empresas
que ganharam a concessão, as empresas que fazem a gestão dos aeroportos, possam contratar empresas do mesmo grupo econômico para a prestação de serviços. E aí o que acontece, e isso é uma indicação que o Tribunal de Contas vem apontando, que é esses valores acima do mercado. Ou seja, é um mega esquema, né, de corrupção. Foi colocado a Infraero tem um poder de veto, mas até então acredito que a Infraero não tem feito um papel, né, porque foi isso, o argumento era esse, né, vai entregar a gestão para o setor privado e ao mesmo tempo a Infraero vai ficar como um papel ali mais, né, de fiscalizador, né? E então esses contratos permanecem, o que é muito complicado, né? Desde 2012, a partir da privatização de 2012, com a privatização dos aeroportos mais lucrativos para a Infraero, né? Que foi Campinas, Belo Horizonte, tem a lista, Galeão, no Rio de Janeiro, Guarulhos, Brasília. Então, Guarulhos, Viracopos em Campinas, Brasília, Galeão, no Rio de Janeiro e Confins, em Belo Horizonte, que são os aeroportos mais lucrativos. Desde então, em 2012 ainda, né, na gestão Dilma, a Infraero tem sido deficitária, né? E agora essa questão é colocada como mais um motivo para avançar no processo de privatização. E aí a reflexão que eu gostaria de colocar para as pessoas aqui presentes, inclusive para as pessoas que estão em casa, é que, na medida, o mercado, essas concessionárias, né, essas empresas que passam a ter gestão dos aeroportos, o interesse deles é o lucro, né? Então, não é à toa que só pegou a gestão dos aeroportos mais lucrativos. Não é interessante para essas empresas gerir, por exemplo, o aeroporto de Ribeirão Preto, né, de Marília, né, que são aeroportos não tão lucrativos, né? Então, o que a gente vê também é que acaba que o aeroporto só é viável, né, e só tem investimento, e só tem interesse público, né, interesse na medida que ele é lucrativo. Isso coloca um dilema muito grande, né, porque como é que ficam esses aeroportos, que são aeroportos que não necessariamente são lucrativos, né, tão lucrativos quanto? Então, esse é o questionamento, e eu acredito que deve preceder aí o interesse público da população, do direito, né, a ter aí um sistema aí de viação que não se paute pelo lucro, mas se paute pelo interesse público, e a gente fazer o contraponto em relação a esse processo de desmonte de patrimônio público que foi usado como argumento, né, mas que não resolveu nenhum dos problemas do povo brasileiro. Os problemas permanecem. É custoso para o povo brasileiro esse processo de privatização. Bom, feito isso, né, por isso nós achamos importante aqui fazer esse debate. Se vocês tiverem alguma correção para fazer em relação a esse histórico, fique à vontade. Mas aí eu queria passar, então, para o Osmar fazer aí as suas considerações. Muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite da vereadora Mariana Conte, do Mauro, a presença do Alberto, dos colegas que estão aqui prestigiando e também fazendo parte desse debate. Eu gostei da abertura da fala da vereadora, quando ela cita o alemão Goethe. Eu também me inspiro muito nele, porque ele fala muito sobre a questão da paisagem, ele fala da questão das interações das sociedades, e ele modificou bastante o pensamento europeu com a sua visão, uma visão moderna. E eu quero começar aqui, eu coloquei na minha primeira fala, na verdade eu só quero fazer uma contextualização de como começou esse processo de privatização dentro de uma estrutura neoliberal, e posteriormente teremos outra fala que vai arrematar, que vai costurar, alinhavar toda essa fala nossa. Então, aqui, de uma forma premeditada, eu coloquei aqui entregar para não integrar. A vereadora já até acabou comentando isso, porque eu fiz de uma forma até pensando que os militares
No passado, eles falavam que o Brasil tem que ser integrado para não ser entregue. Aí eu comecei que, nesse processo de concessão, de privatização, que tem que entregar para não integrar, essa ideia da não integração do território nacional. Claro que eu falo isso não como aeroportuário, mas como geógrafo. Então, existe essa ideia da não integração do Brasil. O Brasil ele é todo estruturado em feudos, e essa é uma das ideias que esse processo de concessão, de privatização, do entreguismo, ela vai acabar contribuindo para que isso ocorra. Bom, só para lembrar aqui alguns colegas que esse processo de concessão ele veio lá da década de 80. Claro que ele começou na década de 60, mas ele começou muito forte na década de 80 e 89 pelos Estados Unidos, na ideia de tentar tirar os países em desenvolvimento, que eles chamavam na época de países de terceiro mundo, das suas crises. E essas crises elas constituíam das suas dívidas da década perdida, da década de 80. Então, o consenso de Washington ele veio justamente para tentar, na fala dos economistas, principalmente dos Estados Unidos e europeus, para tentar tirar os países pobres da sua situação de crise. E, para isso, o consenso de Washington ele foi empregado. Na verdade, esse consenso de Washington, na verdade, ele tinha uma cara de tentar recuperar a Europa, recuperar a América Latina da crise, mas, na verdade, isso foi para cumprir aquela doutrina Monroe de 1823, onde falava que a América tem que ser para os americanos. Então, isso já começa, lá de 1823, já começa todo esse processo de deixar todo esse processo, deixar a economia do continente americano sob domínio dos Estados Unidos. Então, dentro dessas metas que estavam contidas no consenso de Washington, nós temos aí 10 pilares, né, de reforma fiscal, trabalhista, as relações sociais, mas tem um que nos interessa mais aqui, que é a privatização das estatais. Essa que é o nosso ponto, embora existem outros 9 pontos que são importantes, que a gente poderia até abrir um debate sobre esses outros pontos. Então, qual era... Então, esse liberalismo, esse liberalismo, ele tinha algumas suas utopias. Então, a primeira dele é o desenvolvimento econômico mediante a livre concorrência. Então, a livre concorrência era o foco, era o principal papel do consenso de Washington. Depois, ele visava também o fim do atraso tecnológico, a extinção da miséria da América Latina e redução da pobreza. E um terceiro ponto muito importante, que era a ausência do Estado-nação, né? A ausência, não, enfraquecimento do Estado-nação, mas esse enfraquecimento ele visava a racionalização, né, de toda a economia, e também buscando melhorar a prosperidade do povo que se encontrava na miséria da América Latina e da África, embora a África não tivesse sido atingida por esse processo, porque o interesse dos Estados Unidos era nas grandes empresas que tinham começado lá na década de 30 no Brasil, e isso havia interesse de muita gente. Então, esse discurso reacionário dos setores econômicos, ele tinha apoio de todas as instâncias políticas e econômicas. Tinha apoio do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e também da mídia, né? A mídia ela vem desempenhando esse papel de uma forma até bastante utópica,
contra o patrimônio público, aquilo que pertence ao povo, dizendo sobre, sobre um pilar de tudo aquilo que é público, ele não é bom, que a escola pública não é boa, que o hospital público também não é bom, e tudo aquilo que é público ele tem que ser entregue na mão da iniciativa privada, no sentido de melhorar o aspecto do serviço. Agora, existe também a falácia de todas as instâncias, todo lugar que a gente chega, as pessoas costumam utilizar muito que as estradas melhoraram, que os serviços de telefonia também melhoraram, e utilizam esses argumentos, utilizam esses três itens para poder justificar a extinção de outros serviços que são essenciais à população. E também essa transferência da propriedade pública para a iniciativa privada, ela teve uma influência bastante significativa a partir da década de 90, né, no Brasil. Claro que isso, o México acabou fazendo isso, teve um arrependimento, a Argentina acabou fazendo essas reformas também, também sofreu depois, esses dois países sofreram profundamente com essas reformas, porque tirar o serviço essencial que é da sociedade, que teve um custo, que teve o dinheiro do trabalhador, os recursos, e repassar esse patrimônio público para a iniciativa privada, isso causou um preço bastante pesado para a sociedade. Então, ele foi oneroso para a sociedade de uma forma geral. Isso ele resultou aqui no Brasil, não só no México como na Argentina, mas resultou no Brasil com uma grande crise, né? Principalmente esse exército de reserva que eu coloco lá, que é o desemprego. Então, existe essa teoria caricata dos reformadores neoliberais sobre um novo do renascimento. É o chamado renascimento dos trópicos, né? É o renascimento da América Latina através das suas reformas, através da privatização, concessão de todos os serviços públicos, e isso a sociedade foi perdendo aos poucos. Dentro dessa visão aeroportuária, a ideologia que se tem é que os serviços públicos, falando em aeroportos, eles seriam melhorados, mas o que a gente viu desde a década de 90, principalmente no setor aeroportuário, foi a entrega desse patrimônio na mão de empreiteiras e na mão das elites. Então, as empreiteiras e as elites, né, esse mundo corporativo de banco, acabou se apropriando daquilo que o trabalhador, daquilo que a população tinha como o seu principal elemento, que tinha a sua identidade com o patrimônio público, ele acabou sendo transferido na mão de poucas pessoas e acabou agravando a nossa instabilidade, principalmente aqui na América Latina. Então, nós tivemos algumas consequências que nós devemos considerar, que é o desmantelamento da gestão pública e o surgimento de uma estrutura ineficiente, endividada e clientelista. A gente vê os aeroportos, a gente não teve ainda tempo de fazer um balanço sobre isso, mas o que a gente vê é endividamento desses aeroportos, e quem paga essa conta é a sociedade. Quem arca com esse ônus é o trabalhador, porque uma empresa como a Mariana já acabou de falar agora há pouco, uma empresa deficitária, uma empresa que era superavitária, uma empresa que era autossustentável, ela acaba agora de sofrer as consequências de toda essa reforma, né? Desse fetiche de que a sociedade seria melhorada, seria beneficiada com isso. E com relação aos aeroportos que estão concedidos ou privatizados, a gente vê essa situação de endividamento,
na mão de pouca gente, e a perda da qualidade dos nossos serviços também. Existe aquela expressão que só limpa onde o padre passa. Então, onde o passageiro vai passar, naquele lugar o serviço está bonitinho. Você errou a porta, você vai encontrar uma situação lamentável dentro dos aeroportos. E existe também uma forte terceirização dos trabalhos, e esse trabalho terceirizado ele desqualifica o trabalhador, essa terceirização em massa, essa terceirização forte, que também é um dos elementos, né, da política liberal, que é essa terceirização, que é a nova moda, que é a nova reforma trabalhista, a terceirização. Isso vem fazer com que o trabalho tenha a sua qualidade comprometida. A supressão da tecnologia dos aeroportos, né? A Infraero é uma empresa que possui uma tecnologia, um know-how bastante importante, e tem uma excelência de serviço, e tudo isso a gente vem observando esse desmonte, vem observando essa perda de qualidade e toda essa desconstrução para a construção de uma nova ideologia, que é a ideologia do lucro, como a vereadora Mariana já comentou, essa ideologia do lucro que não integra o Brasil, que não presta um serviço eficiente ao país, e lamentavelmente, existe uma propaganda ideológica de que esses trabalhos, de que esses aeroportos estão em pleno funcionamento. Infelizmente, os políticos também acabam apoiando essas ideologias impostas lá desde do início da década de 90 e que se perdura até hoje, mas o que a gente percebe é um trabalho, é um retrocesso, tanto na parte da qualidade quanto na parte econômica. E depois, a desvalorização dos cérebros da Infraero. A Infraero existe um corpo de pessoas altamente qualificadas, são pessoas, um corpo de pesquisadores, de pessoas que têm o conhecimento, que conhece toda a trama de gestão de aeroportos, e passa na mão de uma empreiteira que sabe pavimentar a rua, não vai ter essa qualidade, mas infelizmente ainda existem apoiadores, existem grupos, né, que apoiam essas iniciativas, e para o Brasil isso tem um peso bastante importante, um peso negativo. Bom, e por último, claro que não vai dar para ler, mas eu deixei aqui, depois quem quiser, eu fiz uma publicação aqui, uma matéria no Correio Popular, que foi lá em 2009 sobre privatização de Viracopos no seu início. Depois, alguém pode chegar lá no dia 26 de novembro, eu conto tudo isso e eu falo também que é um serviço que não... a privatização de aeroportos é uma iniciativa que não dá certo, porque é um serviço estratégico, é um serviço que a Infraero conhece, que a Infraero tem o conhecimento. Não estou dizendo que outras empresas não possam conhecer, mas o que a gente vê é um prejuízo em cima disso e um despreparo das empresas que assumiram esse tipo de atividade no ramo aeroportuário. Muito obrigado, gente. Obrigada, Osmar. Eu vou passar a palavra, então, para o Alberto. Por gentileza, Alberto. Boa noite. Ok, novamente. Em primeiro lugar, boa noite a todos e todas aqui presentes. Obrigado pelo convite, vereadora Mariana, para poder explanar um pouco daquilo que a gente vem passando, acredito aí, em torno de 10 anos. São 10 anos aí, eu classifico
o início em que a gente começou a se deparar, né, com o fantasma da privatização e da concessão, no nosso caso aeroportuário, que até então a gente se detinha com a privatização das teles, da infraestrutura de rodovias, de portos, mas a gente, enquanto aeroportuário, achava que nunca chegaria a bater na nossa porta. Né? A gente até participamos, enquanto sindicalistas, de várias, por exemplo, do Banespa, eu me lembro muito bem, durante dos bancos e principalmente do Banespa, nós tivemos grandes embates, mobilizações e tal, mas a gente sempre acha que a coisa não bateria na nossa porta. Aí houve um início durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas ele não conseguiu concretizar. A partir dali, mais ou menos em torno de 98 a 2000, houve alguma coisa nesse sentido. E aí a gente pensava que estava completamente afastado da possibilidade, porque a gente achava que detinha todo o conhecimento, né? Eu acho que era um pouco pensar que a gente detinha e que ninguém poderia ocupar aquela posição onde a gente detinha todo o conhecimento. Então, a gente ficamos sossegados. A partir de 2002, onde começou a ter um aumento, né, dos movimentos de passageiros nos aeroportos, até porque a distribuição de renda possibilitou camadas sociais que até então nunca tinham viajado de avião. Nós, enquanto funcionários, nós começamos a ver uma faixa da sociedade que nunca tinha andado de avião e começaram a frequentar os aeroportos. E aí houve um boom, né, de movimento de passageiros, uma explosão, porque a população passou a ganhar mais, houve uma redistribuição de renda no início daquele governo, né, e que acabou colocando dinheiro no bolso do povo e, naturalmente, aquele que nunca tinha viajado passou a viajar. E aí, na contramão do movimento de passageiros, as empresas aéreas também venderam ou vendiam passagens acima da capacidade que eles tinham de atender. Então, houve dois vetores aí. De um lado, o aumento, né, da demanda de pessoas, da população que poderiam viajar, e, por outro lado, né, empresas aéreas que vendiam passagens além da capacidade que eles poderiam atender. E aí dava o famoso overbook, ou seja, quando chegava a hora do voo, né, tinham 50% de passageiros mais do que cabia no avião. E aí a disputa era na mão, na porrada, entendeu? Quem vai viajar, lista de esperas enormes, aquelas listas, aquelas filas nos aeroportos, né, gigantescas, e a imprensa batendo em cima, dizendo que os aeroportos do Brasil não tinham infraestrutura suficiente para atender. E aí, tudo isso aí a gente imaginava que era uma consequência, era uma coisa natural. Mas, na verdade, por trás de tudo isso, as empresas vendendo mais passagem, até porque depois a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, proibiu que fosse feito venda de passagem muito acima da capacidade que as empresas poderiam atender. Mas tudo isso era para justificar o que estava por trás. Tudo isso era uma cortina de fumaça para justificar a posteriori que precisava ter um capital privado entrando para aumentar a infraestrutura e que o Estado, a Infraero representando o Estado, não tinha capacidade de acompanhar o movimento de passageiros e a demanda por infraestrutura que atendesse minimamente com conforto aqueles passageiros.
Então, tudo isso justificou, na sequência, para que começasse o processo, então, eu falei assim, olha, nós precisamos do capital internacional, nós precisamos de empresas do exterior para modernizar os aeroportos, nós precisamos de empresas que venham investir na infraestrutura dos aeroportos. Então, todo esse caos causado, que foi, inclusive, colocado pela imprensa como o caos aéreo, justificou o início do processo de concessão, diga-se privatização, né, dos aeroportos brasileiros. A princípio, quando você vê isso por partes, você não entende todo, né, a história que foi sendo montada. Então, foi um grande quebra-cabeça que iniciou lá com a venda de passagens acima, para justificar que não tinha infraestrutura, os passageiros ficavam ao léu, sem ter um conforto decente dentro dos aeroportos, com aquelas filas quilométricas, passando horas e horas sentado no chão, porque não tinha infraestrutura, para justificar, né, a venda dos aeroportos, né? E aí, somado a isso, duas questões que foram fundamentais, que foram utilizadas, inclusive pela mídia, pela grande mídia, né? Eles colocaram a questão do acidente com o avião da TAM em Congonhas e um outro acidente com o Legacy e o avião da Gol em Brasília. Dois acidentes que não tinham absolutamente nada a ver com a questão da infraestrutura. Primeiro porque foi um erro do piloto americano que veio buscar, né, esse avião que eles tinham comprado, o Legacy, e ele voou a baixa altitude, diferente do que estava na carta, isso ficou comprovado, né? E esses pilotos nunca pagaram, eles foram embora, foram processados e nunca pagaram pelos erros que fizeram, diga-se passagem, até hoje não houve responsabilização. E a segunda foi com o avião da TAM, que foi pior ainda. Descobriu-se que não tinha nada a ver com a pista, com as ranhuras, porque a pista tinha sido recentemente pavimentada, né? E colocaram várias questões da aquaplanagem, mas isso é uma questão normal para quem trabalha no aeroporto. Nunca teve uma questão a mais que causasse um dano daquela natureza. E aí foi ver que as empresas estavam economizando no seu sistema de manutenção, certo? E uma delas, eram duas turbinas, uma delas estava empinada, o que se chama, elas não funcionavam o reverso. E aí o piloto, como todo mundo erra, houve um erro de piloto, ele acelerou aonde ele deveria dar o reverso e aí acabou passando, né, da pista e causando aquele acidente. Bom, isso aí foi levado pela mídia como um problema de infraestrutura também, para se somar e justificar, né, a venda dos aeroportos. Bom, nós começamos a discutir, na hora que nós vimos que as coisas começariam a entregar mesmo os aeroportos, que não havia uma justificativa que a gente entendia como leal, como séria, e aí nós começamos a conversar com o governo no sentido de demover e dar outras alternativas para a infraestrutura de investimento que não fosse a concessão. E aí nós começamos a fazer o Sindicato dos Aeroportuários, junto com a Central Única dos Trabalhadores, outros sindicatos co-irmãos, começamos a fazer pelo Brasil diversos movimentos para que chamasse a atenção das autoridades da aviação civil, do Ministério do Transporte, do Ministério do Planejamento, enfim, todos aqueles que estavam imbuídos nessa questão. Mas aí nós verificamos que nada mais interessava, porque já estavam colocados na mente de cada pessoa, daqueles do governo, que a solução era conceder os aeroportos. E a grande campanha que foram feitas é que seria para melhor, tudo iria melhorar. Para a Infraero, a empresa pública, iria melhorar porque ela seria sócia. Para os trabalhadores, ganhariam mais. Todos seriam contratados, teriam altos salários, né? Foi essa a campanha que foi feita. Na mídia,
A mídia incentivando cada vez mais que era modernidade, trazer empresas de aeroportos do mundo, né? Pegaram aí os tops, né? da França, da Itália, da Espanha, da Alemanha, de Singapura, enfim, todas essas grandes operadoras de aeroportos, administradores, estariam trazendo para cá o seu know-how. Então, isso foi vendido pela mídia e a opinião pública abraçou. Né? A grande mídia, a gente sabe que a grande mídia tem um poder de persuasão frente ao grande público e o público comprou. Tanto que as nossas mobilizações, muitas vezes, não tiveram o apoio da população nesse sentido. O nosso discurso se esvaziava diante de uma população e falou, tem que privatizar mesmo essa empresa, porque eu não tenho assento para mim, eu chego no aeroporto, o aeroporto não me atende, tem escada rolante parada, enfim, todas aquelas mazelas que, porque os aeroportos estavam passando devido ao aumento da demanda, isso aí era um motivo, inclusive para os usuários, para os passageiros, que deveriam privatizar mesmo. Então, nós, em termos de categoria, nos sentimos sozinhos. A gente não tinha apoios parlamentares, muito poucos, um ou outro, pontual. Nós não tínhamos mais porque o governo estava todo mundo imbuído nessa grande mídia, naquela grande campanha que o negócio era privatizar. Nós tentamos em 2010, né, às vésperas do início de concessão, uma grande greve nacional. Nós chamamos uma greve nacional e, por incrível que pareça, nem os próprios trabalhadores da categoria acreditavam. Eles não acreditavam, eles acreditavam naquilo que a mídia estava falando, naquilo que aqueles que vieram para privatizar falaram que eles teriam bons salários, altos salários. E não houve uma mobilização como a gente gostaria que tivesse. Foi pontual, ou seja, não está acontecendo comigo, então tudo bem. Está acontecendo com outro, mas não está batendo na porta da minha casa. Nós somos um pouco assim, né, em tudo. Está no vizinho, então a água não bateu aqui na minha casa ainda. Então, nós sentimos que nós fizemos uma campanha nacional, mas só aqueles aeroportos que seriam atingidos foram aqueles que se mobilizaram, porque eles estavam sentindo na pele já o que iria acontecer. Então, nós conseguimos uma mobilização. Falo assim, se a gente não consegue uma mobilização nacional, nós resolvemos fazer, então, uma mobilização nesses aeroportos que então, estavam à mercê de serem privatizados. Né? E aí foi uma mobilização muito boa em 2010, foram com umas greves muito fortes, apesar de não ser vários dias, parece que alguns foi um dia, menos de um dia e meio, 2 dias, alguma coisa assim, né? E com bastante ênfase dos trabalhadores, alguns, né, com muita discussão, não foi um processo fácil, mas houve também uma pressão muito grande, hoje a gente pode falar claramente, uma pressão do governo, com emissários do governo diretamente. Eu falei assim, olha, vocês salvem os anéis, porque senão vai os anéis e os dedos e vai tudo. E tinha que salvar alguma coisa. E aí você vai salvar quem? Os postos de trabalho. Eu falo assim, porque a gente tinha um exemplo já das outras privatizações, que N milhares de trabalhadores demitidos. Então, nós esquecemos um pouco aquela questão de defender o aeroporto e defender o trabalho, o posto de trabalho. Eu falei assim, já que o aeroporto vai ser privatizado mesmo, né, num determinado momento, vamos salvar o emprego desses trabalhadores. Não deixando de lado a luta em defesa dos aeroportos e da Infraero, mas principalmente preservar o emprego desses trabalhadores de alguma forma. Então, fomos negociar com outros órgãos públicos, né, principalmente a estabilidade no emprego, que vai até agora 2020, quer dizer, desde 2011, nós temos até 2020, nós conseguimos que nenhum trabalhador foi demitido nesse processo, isso graças àquele acordo que a gente fez,
da greve de 2010, nós conseguimos manter agora até 2020. Nenhum trabalhador foi demitido que não quisesse, houve programa de demissão voluntária. Agora, não só isso, porque os trabalhadores passaram de ter que deixar suas famílias, terem que deixar seus lares, deixar a sua cidade, se transferir para outra localidade, quebrando o elo de socialização das suas famílias, ir para um lugar todo novo, a adaptação. Eu acho que esse foi o maior problema. Muitos não conseguiram se adaptar, tiveram que retornar, e ainda hoje, ainda está esse processo, ainda passa. Muitos foram transferidos, não se adaptaram. Enfim, o que a gente observa nessas concessões de modernidade, de avanço, na verdade, é só infraestrutura, ou seja, é só aeroporto bonito. Mas, operacionalmente, não trouxe absolutamente novidade, nenhuma novidade, né? Ao contrário, o passageiro hoje, ele não tem a informação que ele tinha antigamente. Por quê? Falta funcionários, não tem funcionários como eram antigamente, onde poderia dar maior informação, né? O funcionário que acompanhava, abria uma porta, fechava outra, atendia muito bem. Hoje você praticamente anda nesses aeroportos concedidos, você não consegue olhar e ver esses funcionários da empresa administradora. Então, eles acreditam que apenas na sinalização horizontal o passageiro esteja o bastante para ele. Alguns estão tirando até balcão de informações, né, de tão que eles estão enxugando, e não trouxe absolutamente nada de novo. Para quem trabalha há muito tempo, tenho 37 anos do aeroporto, né, não vi nenhuma mudança em termos do know-how dessas empresas internacionais. Eles vieram para obter lucro, apenas lucro. Por outro lado, se fosse dado para a empresa pública que administrava o mesmo patamar de verba do BNDES para poder investir em infraestrutura, eu não tenho a menor dúvida, né? Se fosse dado a mesma condição do BNDES, do empréstimo a juros baixos, porque essas empresas que vieram, nenhuma delas colocaram um capital do seu grupo, nenhuma. Eles trabalharam com o BNDES. E quando houve o grande problema aí, que eles foram impossibilitados de pegar dinheiro no BNDES, porque pelos que a gente já sabe aí, que aconteceu com essas empreiteiras, que todas elas tinham uma empreiteira. Aqui a UTC, que foi o que aconteceu, o Odebrecht, OAS, Engevix e por aí vai. Todas elas envolvidas dentro dos aeroportos e nas obras. Por isso a gente fala, e aí você falou muito bem, vereador, da questão do superfaturamento. Não só o superfaturamento, mas o superdimensionamento, né, do que o aeroporto era necessário. Ou seja, eles fizeram um aeroporto não para 30 anos, mas talvez para 60, 70 e 80. Vocês visitarem o aeroporto de Viracopos, tem o estacionamento, eu acho que vai passar uns 150 anos e não vai ser utilizado aquele número de vagas para estacionamento. O aeroporto, eu desembarquei outro dia, só para ter uma ideia, eu desembarquei só para ter uma ideia, eu levei 45 minutos desde o ponto de desembarque até chegar na calçada da rua. Olha o tamanho de sair, e não encontrava quase ninguém no caminho. Então, o superdimensionamento dessas estruturas, claro que um dia eles vão ser necessários, mas talvez daqui a 100, 120, 150 anos, não sei ao deve precisar, mas que hoje está muito superior à capacidade que precisa. Mas por quê? Custou muito caro, foi superdimensionado, superfaturado, já tem algumas coisas do Tribunal de Contas também fiscalizando. Por outro lado, o papel da direção da Infraero também pecou, ou estava tudo combinado, né? Que você faz as coisas, eu não olho. E não houve fiscalização, o poder de veto como sócio de 49% nunca foi utilizado. Então, aí, as empresas fizeram o que puderam dentro daquele tempo que podiam fazer. E hoje, como é que estão essas empresas?
posso falar por Viracopos, que eu estou mais a par, demissões em massa de trabalhadores, né? Só no ano de 2016 até meados de 2017, foram mais de 300 trabalhadores demitidos. Hoje eles não conseguem nem tocar o serviço minimamente por falta de funcionários e sumariamente demitidos. Isso em 1 ano e meio. Esperamos agora, final de ano, janeiro, fevereiro, que haja mais estamos aguardando, esperamos que isso não aconteça, mas que haja mais uma leva de trabalhadores. A empresa não conseguiu se sustentar, devolveu para o governo, a Brasil Viracopos, a BV, devolveu para o governo porque não consegue, com a linha e a fila de credores se acumula. Tem dívida com os trabalhadores, porque não pagaram a participação nos resultados. Um acordo assinado, eles não estão cumprindo acordo com os trabalhadores, não estão pagando as suas dívidas. Enfim, é uma empresa que já entregou para o governo de volta, não deu certo a concessão de Viracopos. Mas quem é que assume o ônus? Essa é que é a questão. Sabe, quem é que assume o ônus pela derrota, pelo erro? Não deu certo, e aí? Quem vai fazer a meia-culpa? Mas, na contramão disso tudo, mesmo vendo que um aeroporto tão importante na rede de aeroportos do Brasil, que não deu certo o processo de privatização, mesmo assim, o governo já colocou, o novo governo aí que entrou, certo? Meio pela janela, mas entrou, certo? Esse governo que entrou já continuou colocando na linha mais alguns aeroportos, que já foi feito o leilão, que é o aeroporto de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador, Fortaleza, e mais outros que estão na lista. Só conseguimos aí, através de alguma mobilização, tirar da lista o aeroporto de Congonhas. Minimamente vai pagar a folha de pagamento dos funcionários. Não serve para mais nada. Está quebrado. Quer dizer, um processo de concessão que seria para modernizar os aeroportos, melhorar a infraestrutura, dar salários melhores para os trabalhadores. Nada disso aconteceu. Então, eu creio que o processo não deu certo. E aí ninguém assume, né? Porque aquele dinheiro rápido vende, pega o dinheiro, vai para o caixa do governo, sabe-se lá que ele se perde lá no meio do governo essa verba toda, porque ninguém sabe aqueles dinheiro aquela verba de outorga, ou seja, o aluguel que hoje essas empresas pagaram durante um tempo que não estão pagando mais, está tudo sob júdice, o governo não está recebendo o dinheiro dessas concessões mais, né? Então, o que foi feito com esse dinheiro? Que era para ser reaplicado, né, no processo da integração nacional entre os aeroportos, esses locais mais longínquos da nação, não foi reaplicado essa verba, não foi investido na rede setorial, no interior do país, e aí se perdeu. Essa é a situação hoje que a gente está passando e que ainda não está concluído o processo. Nós estamos num processo ainda de continuidade desse processo de privatização, ele continua e tendem a aumentar. E a questão é, aonde vai parar, como é que vai ser? É isso. Obrigado. Eu agradeço, Alberto, pelas considerações, pelo histórico importante. E eu acho que é muito importante que a gente faça essa leitura a partir do olhar dos trabalhadores que vivenciaram, né? Porque a gente vê essa leitura pelo olhar da grande mídia, pelos articulistas, mas que não é a leitura a partir do olhar dos trabalhadores. Eu acho que é muito importante esse relato e essa avaliação. Eu vou abrir, então, para falas do público. Quem quiser fazer uso, fazer aqui, porque aí a câmera registra. Por favor, Mauro, se você puder levantar e se dirigir até aqui. Bom, boa noite a todos, todas. Meu nome é Mauro, eu sou aeroportuário já há 20 anos, dia 11 agora. E, assim, com orgulho, independente de tudo que está acontecendo aí.
tenho consciência que colaborei e ainda colaboro com os processos, né, que envolvem aí a aviação civil. E, assim, achei muito interessante, né, para um início de algo que nunca se debateu, que eu tenha conhecimento, assim, nunca se debateu na Casa do Povo, né, onde estamos agora. E eu acho, assim, algumas considerações, assim, pequenas, né, são importantes de serem feitas, né. Por exemplo, quem fiscaliza o setor aéreo? É a Infraero? Não. É a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Fez o papel dela? Não sei. A que tudo indica, parece que não. Mas, enfim, né? Ministério Público Federal, Polícia Federal, relatório do TCU sobre superfaturamento. O cidadão solicita a CGU, Controladoria Geral da União, e não recebe uma resposta que é a seguinte: esse relatório ele tem caráter reservado, ou seja, fica aí quietinho aí, você não tem direito de acesso. Assim, Ministério Público tem legitimidade de investigação. Vocês se lembram que estava para perder o poder de investigação, o Ministério Público? Não sei se vocês se lembram. Falo que o brasileiro tem memória curta, mas não tem. Né? Isso daí é outra coisa que querem empurrar a goela abaixo, né, do povo. Mas quem tem legitimidade para pedir, pediu, investigou, é dinheiro público. O que fizeram? Não é verdade? Assim, eu particularmente assim acho um absurdo tudo isso que está acontecendo. Acho importante esse debate aqui com a sociedade. É dinheiro público, república significa res pública, coisa pública. A sociedade que a gente almeja, né, o povo brasileiro almeja, está descrita lá no preâmbulo da Constituição Federal, que é a nossa carta maior. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler. Diz o seguinte, olha, qual a sociedade que a gente almeja, não é verdade? Está descrita lá. A maioria do povo brasileiro já leu? Não sei. Né? Fomos educados para isso? Não sei. Quando eu falo não sei, é porque eu quero deixar uma reflexão aí para cada um, ok? Então, fala o seguinte, olha, Estado democrático de direito, democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Esse é o mundo ideal, tá? A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Essa palavra parece bem longe, né? Longínqua. Nesse sistema corrupto, tá? Como valores supremos, tá? Imagina se não fosse, de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Sem preconceitos. Fundada na harmonia social. Só um momento que apagou aqui. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Essa é a sociedade que nós elegemos lá quando foi promulgada a Constituição Federal de 1988. Só que é o seguinte, o artigo 1º, que vem logo em seguida, ele fala o seguinte: quais são os fundamentos, os pilares da República Federativa do Brasil? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da iniciativa, o pluralismo político. O que estão fazendo com os partidos ditos nanicos, né, que se opõem? E ainda fala o seguinte, o parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Tem muita gente esquecendo dessa parte aqui, ou diretamente, né? E eu não me sinto representado por muita gente, tá? Nos termos dessa Constituição. Agora, um raciocínio bem simples.
Como eu vou construir essa sociedade que está no preâmbulo da Constituição se eu estou atacando os pilares, né, o alicerce do país? Uma casa não se sustenta sem alicerce. Essa reflexão eu quero deixar para vocês. Obrigado. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Eu sou o Pedro. Eu também sou professor de Geografia. Primeiro, agradecer a presença aí de todos. Esse debate, acho que é um debate que é muito importante. E, na verdade, eu queria tirar algumas dúvidas para o Osmar e para o Alberto em relação ao que eles colocaram, combinando um pouco aqui com Campinas, né? Primeira dúvida, assim, até a gente conversa um pouco, tudo mais, mas é aquela dúvida mais básica que a gente tem, né? Eu por exemplo, sou professor, né? E assim, na escola tem muitas funções na escola, né? O professor é atividade fim, é função fundamental na escola, mas assim tem várias outras funções na escola, que é a função da limpeza, a função da merenda, a função da segurança. A minha dúvida primeira é em relação à categoria dos aeroportuários, né? Se o Alberto pudesse comentar isso aí, o próprio Osmar, né? Assim, que para a gente que é de fora, né? Quem que são os aeroportuários? Né? São os controladores de voo, né? São porque me parece que também assim tem várias funções que elas não existem, que elas nunca houve concurso para elas, né? Por exemplo, me parece que o piloto, quem trabalha com quem é piloto, copiloto, sempre foram funções privadas, né? Então, os aeroportos, eles de alguma medida, eles sempre funcionaram para atender um mercado aí de venda de passagens aéreas, né? Não existe empresa pública de transporte aéreo, né? Uma empresa que fornecesse passagens públicas, né? Isso não existe, né? Eu não sei, inclusive, se vocês têm alguma formulação ou têm alguma discussão sobre isso. Então, essa é uma primeira dúvida sobre essa questão dos concursos e se vai ter concurso ainda, se não vai ter mais, né? Esse pessoal que passa informação. A segunda dúvida é em relação à própria ANAC, né? Se vocês pudessem falar quando que ela foi fundada, porque também é uma coisa que não me parece que é quem fiscaliza, né? Mas a fiscalização das agências nacionais, elas também se relacionam já com o processo de privatização, né? Então, eu pudesse falar um pouco sobre isso. Outra dúvida é se vocês pudessem ter alguma coisa que vocês pudessem falar sobre o Aeroporto dos Amarais, qual que é o projeto do Aeroporto dos Amarais, né? Que também é uma dúvida assim, que eu não tenho. O Alckmin vira e mexe, ele fala sobre isso. Parece que isso aí vai resolver todos os problemas de Campinas, né? Vai modernizar a gente, vai resolver tudo. E aí, um pouco em cima disso, sobre uma discussão que está acontecendo na cidade, né? A Mariana Conte, a vereadora, ela tem acompanhado bastante aqui, que é a questão do plano diretor da cidade. Então, está sendo formulada uma discussão sobre o planejamento para a cidade de Campinas para os próximos 10 anos, né, que é o plano diretor. E assim, isso é uma discussão que me parece que não tem conversa, né? Acho que a gente conversa pouco sobre isso, né? Porque tem um planejamento que é feito para Viracopos e para os Amarais, que é um planejamento que é feito de fora de Campinas e que ele tem um impacto sobre o território bastante importante, né? Que é, por exemplo, a própria ampliação do aeroporto de Viracopos, né? O próprio Amarais. Acho que é uma coisa assim que a gente, no plano diretor aqui, ele está passando meio que ao largo isso. E isso, possivelmente, é uma grande fonte de investimentos na cidade, né? Então, são muitas dúvidas que eu acho que esse debate aqui, ele se integra com muitos outros, né? Mas queria agradecer aí a presença. Mais alguém para fazer uso da fala? Eu queria fazer uma pergunta também.
que vocês comentassem agora os desafios e as perspectivas, né? Porque com esse processo de privatização, de concessão dos aeroportos, aqui em Campinas tem essa questão que eu acho que é uma coisa inédita, né? Quer dizer, você tem um processo de concessão do aeroporto, visando uma expansão do número de passageiros, aí vem a crise econômica, essa previsão não se realiza, mas você já ampliou, né? Até é interessante, você vai no aeroporto lá de Viracopos, você anda, né? Achei interessante esse comentário sobre o superdimensionamento do aeroporto. E agora tem a reversão da concessão, quer dizer, o consórcio entrega de novo, abre mão, e isso, como é que fica isso? Né? E, ao mesmo tempo, o governo Temer anuncia aí o processo de privatização de várias empresas, né, do que talvez tenha restado, Correios, que passam por um processo de privatização, até da Casa da Moeda, e como é que fica aí esses 49%, correto? 49% das ações que ainda estão sobre a Infraero. E eu vejo assim, na rádio, nas propagandas, uma defesa de que não, a Infraero está deficitária, então tem que terminar a privatização, jogar pá de cal, né? Quer dizer, esse é o discurso que o governo tem feito e como é que, enfim, como fica aí para frente, o que vocês visualizam em relação a isso. Eu vou aproveitar e comentar um pouquinho o que o Pedro colocou em relação ao plano diretor, e eu acho que essa é uma questão, porque o processo de ampliação do aeroporto foi muito conturbado aqui na cidade de Campinas, né? Eu ainda não era vereadora quando foi esse processo, mas acompanhei algumas audiências públicas como cidadã, né? Como cidadã, como militante. Foi um processo muito conturbado, processo de ampliação que envolveu desapropriação de várias áreas, inclusive abaixo do valor venal dos imóveis, processo de ampliação que eu me lembro que eu vi numa audiência pública em 2011, eu acredito, que eu achei interessante, porque teve um estudo de impacto ambiental e foi colocado lá que o processo de ampliação, inclusive, ia extinguir uma área de mata de cerrado, que era uma mata específica e tudo mais, e a contrapartida era fazer educação ambiental. Aí eu falei, olha que contradição, né? Você destrói a mata e a contrapartida de destruir a mata é você fazer educação ambiental de que você não pode, que você tem que preservar. E eu achei aquilo muito, né, muito contraditório. Eu me lembro também que teve uma manifestação de algumas comunidades holandesas, que tinha cemitério e igrejas, né, um patrimônio cultural aí também. Então, esse processo foi um processo que trouxe impacto na vida das pessoas, que trouxe impacto que ainda impacta na vida das pessoas que estão ali no entorno. Existe aí um plano de ampliação do aeroporto, de ampliação de mais 2 pistas, né? E isso, inclusive, tem trazido um processo de insegurança muito grande para as pessoas que moram ali naquela região, por conta da curva de ruído e tudo mais, que não é uma região não habitada, é uma região habitada, onde existem pessoas morando. E na verdade, até o plano diretor que foi apresentado, ele coloca aí uma questão que seria o aeroporto de Viracopos estaria como os DOTs, que eles chamam, que são as áreas centrais de desenvolvimento. Mas o questionamento que eu faço em relação a isso é se esse modelo de desenvolvimento cabe a essas pessoas. Né? Porque todo mundo quer desenvolver. É lógico, aquela é uma região carente, que falta asfalto, falta saneamento básico, falta sistemas de água, esgoto, quer dizer, creche. É importante desenvolver aquela região, é importante. Né? Agora, esse modelo de desenvolvimento que está sendo colocado, cabe a essas pessoas? Cabe o respeito a essas pessoas? A vida que essas pessoas construíram? Né? Ou vai ser novamente esse processo atropelado que passa por cima, em que está, na verdade, o interesse econômico, né, acima de tudo. E o interesse econômico, essa história, né, quando a gente vê de perto as histórias das privatizações, a gente vê que é o interesse econômico nu e cru, né, porque, apesar do discurso do bem público, da modernização, a gente vê que o impacto, se deu lucro, o ganho é meu. Né? Se não deu,
transfere o custo, o ônus, num processo que traz muita dor e sofrimento, né, para todo mundo, que seja, né, no caso aqui do aeroporto, seja dos trabalhadores que tiveram suas vidas, né, desarranjadas, seja das pessoas que perderam aí, né, que foram desalojadas por conta dessa expansão, que já tinha, porque é um plano só, né, você expande para já visando esse processo de terceirização e de concessão. Então, eu acredito que nós precisamos pensar um modelo de desenvolvimento que caiba às pessoas, que as pessoas sejam, que o interesse público seja o ponto de partida, né? Não apesar do interesse público, mas que o interesse público seja o ponto de partida, né? E é isso que eu questiono em relação a esse plano diretor, que no papel é bonito, né? O DOT, desenvolvimento, mas meu questionamento é se esse desenvolvimento que se pensa para aquela região é um desenvolvimento para as pessoas daquela região, né? Então, aí eu vou passar a fala para vocês. Podemos fazer trocados, né? Faz o Osmar primeiro, né? Não, porque o Alberto, acho que o Alberto acabou de falar, acho que podia ser o Osmar, né, para fazer considerações. Com relação ao questionamento da vereadora, em 1978, até então a Infra era vinculada, né, ao Ministério da Aeronáutica. Então ele foi emitido um decreto, o decreto federal de 1978, deixando aquela área onde está a região do Campo Belo, a região do São Domingos, a região do Jardim Singer, aquela região para a expansão do aeroporto, mesmo porque a topografia ajudava na ampliação do aeroporto e para a construção de outra pista, e também para a construção do aeroporto indústria, o trem-bala, enfim, e aquele complexo aeroportuário. Bom, só que a partir de 1978, nesse decreto, não houve um acompanhamento por parte das autoridades para manutenção daquela área. E, aos poucos, aquela área foi sendo ocupada, né? Só que, se a gente pegasse a planta da área, existia uma área, e essas áreas elas foram ocupadas irregularmente, ocupando os mananciais, ocupando áreas verdes, enfim, todo aquele sistema ambiental ele foi todo deteriorado. Até que, quando o governo precisou da área, a Infraero contratou uma empresa de assessoria para fazer um levantamento de levantamento de qual era a população efetiva, um sistema de remoção e também um sistema de reassentamento para essas pessoas. Bom, aí chegou-se à conclusão de que tinha 50 mil pessoas ali naquela área, o que era inviável, mesmo porque diz a lei que você não pode reassentar essas pessoas em outras localidades, porque ele tem que existir aquela relação social do meio, né? Uma espécie de um local onde aquelas pessoas se identifiquem como humanos e pertencentes daquele meio. Então, em primeiro lugar, teria uma especulação imobiliária muito grande, porque um sistema de reassentamento para 50 mil pessoas não é um sistema fácil de fazer. A Infraero até procurou um local ideal para fazer isso em Campinas, mas não foi encontrado. Mas mesmo assim houve uma tentativa de indenizar essas pessoas. A grande questão é que na indenização existem dois tipos de indenização. A indenização para aquela pessoa que possui a titularidade e a indenização do ocupante da área. Então, a pessoa ocupou o terreno que não era dela, a lei diz lá que
você tem que indenizar o dono do terreno, depois indenizar a pessoa que fez o empreendimento, que fez a construção. Bom, aí essa verba, esse valor indenizatório dessa pessoa que ocupou a área, ela não teria condição de morar no lugar decente. Consequentemente, ela ia para a favela de novo. Então, socialmente, isso não era viável. Bom, juntamente com isso, a população também se manifestou contra, porque ela também sabia que também não teria um lugar ideal, que não teria como ela morar no lugar decente. Bom, aí a população se manifestou, o governo federal, então, mudou os planos para aquelas áreas, são áreas verdes, onde tem duas comunidades, né? A comunidade alemã e a comunidade suíça, e foi para essas áreas onde foi mencionado que era uma área mesclada de área de cerrado, né? E uma área de Mata Atlântica, e infelizmente essas pessoas elas pagaram um ônus do patrimônio, aquela relação de pertencimento, né? Com relação à igreja luterana, ia passar bem em frente a desapropriação, o cemitério, os 2 cemitérios que existem naquela área, aquela cultura, a escola alemã da difusão da língua, difusão dos seus hábitos culturais, das suas atividades agrícolas naquele local também foram prejudicados. Então, com relação à expansão do aeroporto, houve realmente esse desgaste, né? Mas também, por outro lado, se houvesse uma remoção em massa daquelas pessoas mais pobres, elas também com certeza iriam para a favela. Então, é isso. Obrigada, Osmar. Eu vou passar então para o Alberto, para as considerações. Bom, só respondendo a questão do professor Pedro, colocou, na verdade existia a aviação aérea São Paulo, era uma aviação estatal do governo do estado de São Paulo, né? Ela foi privatizada, foi uma das primeiras privatizações dentro aí do chamado Estado Novo, né, pós-ditadura. A VASP era totalmente do governo do estado de São Paulo, foi vendido para um empresário do ramo de transporte rodoviário chamado Wagner Canhedo, e que simplesmente largou a empresa, sumiu no mapa, deixou dívidas, enfim, dívidas de toda monta, largou a empresa, tem trabalhadores até hoje não receberam, enfim, foi um desastre a privatização da VASP. E aí naquela época eu tinha entrado há pouco tempo no aeroporto e convivi bem o que foi, e nós temos ainda trabalhadores em outras empresas que estão sobrevivendo ainda da VASP. Embora a questão empresa, apesar da empresa ser pública, né, o trabalho e a prestação do serviço eram privados, né? Você não tinha um trabalhador, o piloto, enfim, o funcionário dessa empresa estatal, né, estadual, ele não era servidor público, ele era um seletista normal. Assim como é o funcionário da Infraero também, ele é um seletista. Embora seja classificado numa outra esfera federal, mas ele também é um seletista. Teve uma outra empresa também, que deixa aí, que eu acho que todos conheceram, foi a Varig, né? Na verdade, ela não era estatal, mas ela pertencia a uma fundação que não tinha dono também. Ela era uma fundação, então não tinha um dono também. Houve uma quebra por má gestão da fundação. Então tem uma história aí, longa aí, até que vem dos governos militares aí, junto a essas empresas aí, né? A ANAC, ela foi criada em 2005, justamente para quê? Para regular a aviação civil, ou seja, seria uma desmilitarização, né, do setor aéreo, porque mesmo você vai nos países aí chamados capitalistas, né, a aviação civil ela é civil, como o próprio nome diz.
E no Brasil, ele ainda vive a era da militarização, aonde o setor o Brasil ainda não é todo democrático, porque na aviação ainda persiste a militarização. Mesmo quando se criaram a agência reguladora, na verdade a ANAC ela vem para regular, fiscalizar e dar o bem para o usuário, ou seja, para a população, cuidar do bem-estar da população naquele equipamento público que é o aeroporto. O aeroporto é um equipamento público. E a ANAC foi criada para regular a aviação civil, fiscalizar a legislação aplicada para a aviação e dar bem-estar ao usuário. Esse é o objetivo da ANAC. Ela cumpre esse papel? Acho que na sua integridade acredito que não. Atende mais aos interesses das empresas aéreas. Para o interesse do usuário, da população, aonde o equipamento, aeroporto, ele está, isso você não vê, né, o dedo, a mão da ANAC. Você vê só junto às empresas. Então, ele atende um lado, ou seja, o lado das empresas. Esse é o papel da ANAC. Com relação aqui, foi colocado o aeroporto de Amarais, assim como os demais aeroportos aqui do estado de São Paulo, inclusive Congonhas, lá na época que eu entrei, né, em 1900 e bolinha, ele pertencia ao Estado. Tem um departamento do governo do Estado que chama DAESP. E a maioria, todos os aeroportos, pertenciam ao governo do Estado. Congonhas, né, Campo de Marte, Amarais, enfim, todos os aeroportos, aí, Ribeirão Preto, por aí vai, todos do Estado. A Infraero foi criada em 1973, ou 72, ou 73, não sei, é um caso, e ela foi criada justamente para integralizar, né, os aeroportos e colocar o Brasil em contato uma região com outra. A ideia era integralizar o país, aquilo que o meu colega Osmar Laranjeira colocou no início, de integralizar. Colocar uma situação longínqua lá no Amazonas, Tabatinga, e unir a Porto Alegre, né, de ter essa integração de poder estar. O que a gente imagina e pensa, né, é que essa privatização, quebrando esse movimento de integralização, algumas localidades, algumas regiões do país vão se distanciar novamente, no sentido de desenvolvimento desses locais, né? O que vai ser um país diferente, de tal a distância que eles devem se tornar, porque o setor privado não se interessa pelo aeroporto de Tefé, Tabatinga, aqueles que são na região amazônica, porque nunca darão lucro, né? Ele tem um papel da empresa pública justamente de integralizar, não é de dar lucro. E juntar o índio lá da região norte, integrar com o gaúcho, com o sudeste, enfim, de ser um país intercontinental. Mas a privatização também vai quebrar essa questão cultural. Não sei se eu respondi. Bom, finalizando então a nossa atividade, eu gostaria de agradecer a presença do Alberto Santos Carvalho, diretor da SINA, Sindicato Nacional dos Aeroportuários. Gostaria de agradecer também o Osmar Laranjeiras, aeroportuário, professor e pesquisador, e agradecer a presença de todos vocês, de todas e todos. Dizer que eu acredito que essa talvez seja uma das questões, uma das discussões mais importantes aí para o futuro, que é uma discussão sobre os rumos do país, né? Nós tivemos aqui a oportunidade de fazer uma discussão sobre a privatização dos Correios, em outra ocasião. Fazemos agora a discussão sobre a privatização dos aeroportos. Eu acredito que essa casa precisa debater essas questões, que não é de âmbito imediatamente municipal, mas acontece aqui na cidade de Campinas, e, portanto, é de interesse da população de Campinas, e que a gente possa aí construir um debate público e fazer a avaliação, né, e discutir o ônus, né? Que eu acho que essa é a questão que foi colocada aqui, né? Discutir o ônus e resistir, né, gente? Então, dessa forma, a gente finaliza aqui a atividade e agradece a presença de todas. Muito obrigado.
Então, encerramos agora o debate que falou sobre a privatização dos aeroportos e interesses públicos. Estou aqui com a vereadora Mariana Conte, que foi quem propôs essa reunião. Vereadora, gostaria que a senhora fizesse um balanço para quem está assistindo e falar um pouquinho disso que muito foi citado, a situação do emprego, a situação de que o lucro é mais visado ao invés de pensar no bem-estar ali da população do entorno e da cidade em geral. Olha, eu estou muito feliz com a realização dessa atividade, porque é uma perspectiva que muito pouco se coloca, que tem muito pouco espaço, seja na mídia, seja nas próprias casas legislativas. É uma perspectiva de quem viveu esse processo a partir da ótica dos trabalhadores, que foram muito afetados, né? Aqui teve representantes, né, representantes do sindicato e também algumas pessoas dos aeroportuários. Foi um processo muito dolorido, tem inúmeros casos, né, de adoecimento, de pessoas que ficaram bastante afetadas por esse processo. E eu acredito que é importante que a sociedade faça um balanço, porque a gente precisa aprender com os erros, né? A gente precisa aprender com os equívocos, a gente fazer o balanço do que foi esse processo de privatização, até para que a população possa estar olhando do que está se apontando, porque na verdade foi um problema que foi construído e que a solução agora que se apresenta, que o governo apresenta, é mais privatização. É quase como você dá um remédio que agrava o sintoma, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? É a segunda atividade que a gente faz, fizemos sobre os Correios, fizemos agora sobre os aeroportuários, e eu estou à disposição para as categorias que quiserem entrar em contato com o meu mandato, que a gente possa fazer essa discussão, porque eu acho que é importante publicizar, a partir da ótica de quem está vivenciando do setor mais frágil, né, que são os trabalhadores. Outra situação que foi citada por um dos palestrantes é que, às vezes, as pessoas demoram a se mobilizar, esperam só que chegue ali no seu quintal a privatização para ter um movimento. A senhora acredita que outras categorias, outras situações já devem começar algum tipo de mobilização para que evite esse tipo de situação que hoje os aeroportos enfrentam? Com certeza. Tem aí o processo, né, o próprio Correio que eu disse, tem a Eletrobras, que também está aí em vias de privatização. Tem uma privatização que é um tipo de privatização, que é uma privatização branda, né, que vai mudando o sistema e a gestão dos processos. Eu acho que as categorias têm que se organizar e, sobretudo, a população precisa fazer avaliação disso. Eu acho que é isso que a gente precisa discutir, né? O patrimônio público tem sido, desde a década de 90, década de 80, tem sido desmontado sobre argumentos que seriam argumentos que trariam um bem-estar e trariam uma eficiência, mas o que a gente vê é que, na verdade, isso não se realiza, né? Porque em termos de investimento de tecnologia, não tem grandes avanços, existe esse know-how que foi colocado, que é o know-how dos trabalhadores, né? É custoso para o poder público, porque, né, no caso dos apontamentos do TCU, eu acho que é muito, muito importante que isso venha à tona, né, quanto a própria a gestão privada acaba gerando o interesse do lucro acima do interesse público, né, inclusive fazendo contratos superfaturados. Tem o caso de Goiás, o aeroporto de Goiás, que até ficou famoso, ganhou repercussão de mídia por conta das investigações da Lava Jato, né, a Odebrecht, que fazia contrato superfaturado, então, inclusive com dinheiro de propina. Então, eu acho que é importante que a gente faça avaliação disso, e eu acho, sinceramente, que a gente precisa pensar um modelo aí de desenvolvimento em que a vida, o interesse público esteja acima, né? Que a gente esteja acima. Eu espero que a gente esteja no momento, eu espero que a sociedade brasileira esteja no momento de fazer balanço do que significou esses anos de privatização, de terceirização, e que a gente possa dar uma resposta política a isso. Ótimo. Então aí o mandato fica aberto, né, vereadora, para outras discussões, outros debates? Com certeza, o mandato está aberto, está à disposição. Se você quiser realizar uma discussão, uma categoria, ou tem alguma sugestão, entre em contato com a gente, tem o e-mail aqui, né? No site da Câmara tem o telefone do nosso gabinete, tem a página no Facebook. Entre em contato com a gente, que a gente pode aí estar pensando aí a realização de outras atividades. Muito obrigada, vereadora. Boa noite. Boa noite. Obrigada. E você de casa que não conseguiu acompanhar o debate por completo, depois ele fica disponível no YouTube, é o youtube.com/TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação.
TV Câmara Campinas.